Obrigada, querida Cíntia. A gente estava conversando ali como você é a juíza que eu sempre olhei como a pessoa que eu queria ser. Não vou conseguir, mas continuar te olhando pela vida fora é um privilégio, um prazer, cada vez mais próxima como amiga. Agradeço a oportunidade, boa noite a todas e a todos, ao eminente desembargador Souza Prudente, uma honra tanto ter trabalhado com Vossa Excelência no âmbito da SMAF, quanto poder estar aqui no dia de hoje. Agradeço ao Saulo Casale esse convite gentil, nada melhor do que a gente estar na nossa própria casa. Cumprimento a ministra Eliana, cumprimento a minha amiga Cláudia Tourinho, Rosana, Marla, desembargador e professor Wilson, e tantas pessoas queridas aqui hoje, Eudóxio, os bravos que ficaram até o fim aqui para a gente poder se abraçar no final, César, Daiane, enfim, é uma honra estar aqui. Vou levantar para a gente dar uma animada, farei uma fala panorâmica. Eu já supunha que a gente tinha visto uma série de coisas nesse momento final do dia de hoje. Vou acelerar, vou fazer, de uma certa forma, uma problematização de tudo que a gente viu. Bom, eu acho que uma pincelada do que a gente viu aqui hoje é que tem gente que se alinha à ferramenta e tem gente que problematiza a ferramenta em graus acentuados. A gente viu divergências que surgiram aqui hoje. Eu estou no time dos que problematizam a ferramenta, não jogo a ferramenta fora, acho ela importante, necessária, mas coloco ela num leque teórico que pode ser problematizado, e eu vou trazer que leque teórico é esse hoje aqui para vocês. O que a gente viu de análise econômica do direito, a pincelada que a gente passou o olho hoje, é de que ela parte de um método que é microeconômico, ela parte de um método que é de racionalização de custos à luz das preferências dos agentes. A brilhante palestra que a gente teve aqui agora, ela supõe e ela deixa claro que esses agentes são racionais, esses agentes eles agem com nivelamento informacional, é quase um sistema hermético, abstrato e fechado que pode ser aplicado mundo afora. Digamos, fazendo aqui uma pincelada do que seria uma teoria mais neoclássica, uma abordagem mais tradicional microeconômica. Essa abordagem ela é problematizada mundo afora e sempre foi ao longo do tempo por variados matizes, e ela passa, a partir da metade do século XX, a lidar dentro do seu próprio bojo com teoria dos jogos e com a parte dos stick and carrots, que é o que o Marcelo trouxe aqui. Como é que a gente coloca incentivos e cooperação como uma forma de fazer esses agentes econômicos se dinamizarem e interagirem de modo colaborativo? E o que faz as pessoas cumprirem, né? Por que cumprir? Por que Estado de Direito? A grande pergunta do why comply? É o porrete? É o stick? Ou é a cenourinha que ele colocou na figura dele? E isso já está também absorvido dentro do próprio âmbito da teoria que se alinha mais a essa abordagem da análise econômica do direito e essa abordagem mais neoclássica. Uma grande problematização desse modelo vem com a economia comportamental. Eu não sei o que já foi dito sobre isso aqui hoje, que também são estudos que vêm desde a década de 70, e a gente sabe hoje que existe uma série de... que esses agentes que se suponham racionais não são tão racionais assim, que existem vieses cognitivos que enganam essas decisões e que o mapeamento desses vieses é também importante para que a gente tenha uma previsibilidade de como esses agentes vão se comportar. Então, eu fiz essa brincadeira do crepúsculo do Homo econômicos para dizer que ele está problematizado dentro da sua própria teoria. Então, se numa lente maior, se a gente abrir essa lente, e daqui a pouco nos slides seguintes a gente vai problematizar se isso tem implicações em o que deve ser feito num país em desenvolvimento, como isso se aplica ao Brasil, como isso se aplica em outros modelos culturais, dentro também de análises microeconômicas, isso é e deve ser problematizado, e contemporaneamente isso é tematizado pela economia comportamental, que também já foi agraciada com o Prêmio Nobel. E para quem tiver interesse no aprofundamento, ainda que parcial, tem o livro do Daniel Kahneman, tem muita gente escrevendo sobre isso. E na área do direito tem o professor Cass Sunstein, que acho que foi o primeiro a trazer essa abordagem comportamental para o âmbito de como se debate políticas públicas, como se criam incentivos a que as pessoas ajam positivamente no âmbito das formulações de regulação. Bom, o direito, eu falei que essa ferramenta ela pode ser tanto questionada no seu próprio âmbito, e ela é questionada num âmbito maior, que é o seguinte: isso são
escolhas morais sobre como os recursos devem ser alocados. E até entender que eles são escassos, em alguma forma, também é conceito que deve estar em disputa. A gente está vendo isso na reforma da Previdência. Tem gente que diz que tem dívida, tem gente que diz que não tem. Ainda que isso seja uma heresia absoluta para os economistas, talvez também a nossa Constituição não agrade os economistas. Então, isso é para dizer que essas noções estão em disputa no âmbito de escolhas morais maiores, também por pessoas muito sérias. Então, no âmbito de fundamentos morais que conformam a política, eu posso vir de um galho filosófico que vem do utilitarismo, do pragmatismo, e eu posso chegar até a Lindbe para dizer que o juízo, o vetor principal dele deve ser o consequencialismo, como eu posso achar que isso tudo está errado e ser muito inteligente também, e estar fazendo ciência também. Ninguém coloniza e nem se apropria do conceito de ciência, sobretudo em ciências humanas, porque a nossa ciência é uma ciência que vai estar o tempo inteiro sendo feita desse modo que a gente está fazendo aqui. Ela é uma validação pelos próprios pares, ela é um questionamento permanente, e uma pessoa vai escrever, a pessoa seguinte vai invalidar, e é um fluxo dinâmico. Então, é importante que como magistrado, a gente não se sinta intimidado por nenhuma casca de cientificidade estranha ao debate maior, e estranhas escolhas morais, que são escolhas, no fundo, políticas. Você pega um economista como o Ha-Joon Chang, o coreano, que é um gênio que está lá em Oxford, está nas maiores universidades do mundo, ele tem uma frase standard que é o seguinte: todo preço é político. Por quê? Porque em algum momento nós vamos ter uma decisão regulatória que é a seguinte: eu abro para todo mundo criar um aplicativo e emprestar dinheiro um para o outro, fintech, empréstimo peer-to-peer, ou isso não pode porque eu vou quebrar os conglomerados bancários? E como é que o Banco Central vai lidar com isso? Isso é uma decisão que tem impactos, que vai ter uma série de análises econômicas e regulatórias, mas tem dimensão moral e tem dimensão política. Então, é importante que, como magistrado, e a gente teve palestras aqui fantásticas nessa linha do próprio professor Wilson, está problematizado, e a gente não tem que se intimidar com nenhuma casca abstrata de cientificidade, porque também isso está em disputa. E evitar, da mesma forma que o direito não é clivado em relação à economia, é interdisciplinar e é interdependente, ele também não precisa ser colonizado. Ele não precisa que esse incentivo e que essa abordagem seja hierárquica e verticalmente superior a nenhuma outra. E isso diz que, nas nossas decisões, a Lindbe entra num caldo que entra muitas outras coisas. Entra a Constituição, entra situações em que o Brasil precisou, na década de 90, dar milhares de decisões para que as pessoas fizessem tratamento de AIDS, e isso era ineficiente. E isso entulhou. Como entulhou o sistema financeiro habitacional? Entulhou, mas impulsionou transformações sociais radicais. E lá na frente, os processos a gente deu jeito, a gente conciliou. Então, o próprio conceito, o próprio trade-off do que é eficiente como o sistema de justiça, como a nossa política pública, é dinâmico. Vai ter horas que a gente vai precisar de muito processo mesmo, e vai ter horas que não. E transigir com isso, para que a gente trabalhe numa permanente lógica de que nós temos que enxugar tudo e que não tem políticas públicas que demandem um certo impulso e uma centralidade que nós ganhamos nesse impulso, isso é uma foto estática. Isso não é a foto da nossa história até hoje, nos 30 anos de Constituição. Então, também colocar isso como algo que a gente tem que problematizar, porque pode ser que o povo brasileiro precise da gente, talvez com muito processo, talvez para alguma doença que a gente nem saiba, talvez no futuro que a gente também nem saiba. Então, são escolhas trágicas, todo esse arcabouço teórico que passou aqui no dia de hoje, na minha leitura, numa leitura de fechamento aqui dessa parte científica do trabalho, não é para ser desprezada. Eu acho que a gente tem uma parte fundamental na conformação do Estado de Direito e de reforço aos contratos e de segurança jurídica, sim. Mas essa missão, ela já é teorizada hoje com a possibilidade de ser disruptiva em determinados momentos. E isso está posto para a gente com base em ônus argumentativo. Isso é para ser colocado para fora, isso é para ser explicitado, não escondido debaixo do tapete. Por quê? Isso, decisões do Supremo Tribunal a rodo nesse sentido. Argumento econômico não é trucagem. Não é, olha as consequências, decido do jeito que eu quero. Não é.
se a gente fala em análise de impacto regulatório como algo importante para a construção de política pública, e se a gente fala em consequências na decisão, então vamos abrir metodologicamente como se constrói uma decisão. Cadê a audiência pública? Não é pegar cherry picking, né, que se chama, vamos pegar cerejas, 4 ou 5 casos para dizer que tudo sobre prisão de segunda instância é assim ou é assado. Não. Então, você tem que mudar também metodologia de decisão, senão a gente se apropria da casca da análise econômica do direito como cortina de fumaça para que a gente continue tendo decisões que contrariam a própria metodologia da ferramenta, ou seja, decisões que mascaram preferências também arbitrárias. E isso tem sido feito, tá? Esse arsenal, ele já tem sido explicitado, ele já tem sido utilizado, sem, muitas vezes, alteração na metodologia, na conformação da própria decisão. Vou usar a educação aqui muito rapidamente para dar umas pinceladas sobre a regulação. Ela pode ser serviço público, quando prestado diretamente pelo Estado, ou ela pode ser delegada ao particular. Qual a nossa interface com ela sendo prestada pelo próprio Estado? Situações de escolhas dramáticas e situações que vão chegar a nós agora, como o congelamento de verbas da universidade, como a possibilidade de que, e a necessidade de que nós tenhamos que dar, talvez, esses inputs mais violentos de blindagem orçamentária ou de fomento a determinados ciclos dentro das políticas públicas. E nesse campo aqui, a AED, ou uma série de ferramentas mais consequencialistas, disputa também com a ciência política, disputa também com quem milita no campo das políticas públicas. Isto é, o objetivo, quando se constrói uma política energética de um país, talvez em algum momento a gente não tenha que ser ineficiente para um botijão de gás custar R$120 e não 150? Talvez. São necessidades de um país em desenvolvimento que são, mais uma vez, necessidades muito dinâmicas. No campo dos particulares, como é que a gente, como magistrado, pode intervir na regulação e como é que esse debate se comunica com a regulação? Esse tronco mais neoclássico, esse tronco mais tradicional, ele vê a regulação como elemento que vem sanar falhas de mercado, ou seja, teve monopólio, teve oligopólio, teve assimetria de informação, o Estado entra muito sutilmente para fazer correção, para fazer sintonia fina. Não há uma preocupação aqui de que a regulação seja necessariamente uma ferramenta que venha a gerar efeitos redistributivos, a gerar equidade no final da ponta. Não tem necessariamente essa preocupação com o botijão de gás que eu trouxe aqui para vocês. Em ciência política, isso virou uma teoria que chama Public Choice, que é fazer política pública e ver a dinâmica política como uma expressão potencializada dessas ações individuais. Então, eu vejo o governante como alguém que também quer maximizar o próprio interesse, que quer ganhar a eleição, que quer colocar o dinheiro no bolso das empresas que o financiaram. Então, você começa a ter uma visão muito depauperada e muito mesquinha também do processo político. Na regulação, isso gera uma ênfase na teoria da captura. Então, eu começo a dizer, olha, se todo mundo vai ser capturado, por que eu vou regular? Não regula, menos Estado. E não vamos aperfeiçoar a regulação. É mais ou menos a linha pela qual o Stigler ele é criticado. Isso foi gerando, ao longo da década de 80 e 90 nos Estados Unidos, um processo de desregulação que levou, segundo alguns analistas, por exemplo, no resultado de 2008. Vejam como determinadas opções políticas, ideológicas, morais, filosóficas, que cunham e que se espraiam para todos esses campos que se interpenetram, tem depois resultados em mais ou menos Estado, em atividades mais ou menos específicas e até na nossa postura como magistrado. Custos de transação e externalidades, o Estado acaba sendo oneroso, nós, Poder Judiciário, no geral, somos vistos também como mais geradores de externalidades negativas do que o contrário. Essa é, no geral, uma pincelada de como mais tradicionalmente se vê a regulação. Isso é problematizado por uma agenda de pesquisa que vincula hoje direito ao desenvolvimento, superando essas ondas e essas fases e trabalhando hoje numa fase que tenta ter abordagens mais locais. Caminhando para o fim. No grupo que eu estudo, é um grupo que chama Direito e Políticas Públicas, essa abordagem ela é problematizada à luz da economia política institucional,
que é uma vertente teórica também a partir da década de 80, que diz o seguinte: olha, o fato dos agentes serem capturados, o fato da maximização de preferências, uma série de fatos é conformado também pelas instituições que têm uma resiliência própria, que têm uma burocracia própria. O Poder Judiciário ele não vai ser, por exemplo, manobrado conforme o governante da ocasião. Existe uma série de entraves e testes que derivam de mecânicas institucionais. Essa vertente que existe a NEIA, existe ela mais ligada à economia institucionalista, mais ligada a uma visão neoclássica, mas existe uma mais heterodoxa. Ela vai dizer o seguinte: vamos analisar e conformar instituições conforme contextos locais, que é o que veio sendo construído pelo Polanyi, que é trabalhado hoje pelo Fred Bloch, uma série de pessoas que trabalham no mercado financeiro. Quer dizer o seguinte: tudo que se constrói em economia e o próprio conceito de mercado, esses são conceitos culturais que foram construídos ao longo do tempo e que vão variar de sociedade para sociedade. Então, nada disso é uma verdade absoluta. O Fred Bloch até ele faz uma brincadeira, acho que é prefaciando o livro do Polanyi. Os economistas clássicos criaram de tal modo um sistema fechado que isso os livra de qualquer afirmação empírica. Então, isso é problematizado tanto sob o ângulo hoje das instituições, quanto nesses conceitos que trazem o mercado para ser enraizado social e culturalmente nas sociedades em que inserido, ainda que essa inserção, essa embeddedness, seja autônoma, ainda que não seja completa. Então, essas instituições elas guardam uma dinâmica própria, mas elas estão sujeitas a um contexto social e cultural. Uma série de questões de educação passam por nós, de fiéis, de funcionamento de curso. No geral, nós temos dado cumprimento a esses contratos e garantido uma segurança jurídica nesse sistema educacional. O Poder Judiciário, embora não seja o criador da política inclusiva de cotas raciais, também a validou e a chancelou. E nós somos, sim, também inovadores e disruptivos no âmbito educacional, em algumas ações, e talvez precisemos ser cada vez mais diante desse tipo de desafio que a gente vê agora. Já falei como é que o Judiciário deve se posicionar em relação a isso, mas não de forma definitiva. Como é que eu fecho? Acredito que muito do que já estamos fazendo é respeitar a política pública na forma como é feita, e esse respeito faz com que nós tenhamos que, talvez, dar passos atrás para ser um pouco mais procedimentais do que substanciais. Nós podemos atuar cada vez mais como cortes mediadoras que respeitam as análises de impacto regulatório, que chamam as pessoas para ser ouvidas na justiça, que não encaram essas demandas econômicas como demandas assépticas, porque pode sentar na mesa de audiência o revendedor de combustível e pode sentar na mesa de audiência o regulador de botijão de gás. Então, cada vez mais a gente pode trazer a política pública para sofrer esses influxos de mediação através do Poder Judiciário, mas que essa ferramenta que foi exposta ao longo do dia de hoje não nos intimide, não nos acovarde em circunstâncias dinâmicas nas quais o Poder Judiciário brasileiro se mostrou valoroso e importante no processo constituinte dos últimos 30 anos. Reitero, talvez a nossa Constituição não seja tão eficiente assim, e talvez ela não precise. Talvez a nossa experiência de constitucionalismo sul-global ou o welfare judicializado, a gente não sabe. A nossa experiência não precisa mimetizar o que foram outras experiências constitucionais. O que importa é que ela gere condições de vida substancialmente melhores para a nossa população. Então, se alguma provocação fica dessa minha fala hoje, é a de lembrar que nós temos o papel de trazer voz para segmentos marginalizados, de criar redes, de mostrar que direitos foram violados, uma série de papéis de transformação social que nós estamos exercendo há alguns anos, e que a ED vem para somar, vem para que talvez a gente precise mudar as nossas metodologias, mas não abandonar esse papel. Obrigado.